Ora viva! Miriam Zinga Mariano Faria é a nossa convidada para hoje. Nascida em Luanda, e faz questão de enfatizar que é de origem materna Ambundo e paterna santomense e Ambundo. É mãe de uma menina de 16 anos. Licenciada em Direito e Marketing pela Universidade de Buckingham em Londres, Inglaterra, desde 2004, e logo a seguir, no ano 2005, foi registrada e inscrita na Ordem dos Advogados de Angola. Desde 2008, que é mestre em negociação de contratos e compliance, formação feita também no Reino Unido. É ainda graduada em Six Sigma Green Belt pelo Manchester Institute do Reino Unido desde 2007. Em 2008 fundou a NET, que é uma rede, uma network de jogos intelectuais, uma plataforma de troca de conhecimento feita por profissionais angolanos e constitui-se também como uma incubadora de negócios em parceria. É ainda cofundadora do Clube do Livro Readme desde 2011, um clube que tem se destacado como leitora em leituras e tertúlia. É advogada sênior da SMF e diretora-geral da Sociedade de Consultoria Corporativa Integrada desde 2014. É promotora e palestrante do workshop anual sobre violência doméstica desde 2018 e cofundadora do QUEL, que é um palco de conferências anuais afrocentrada que existe desde 2022. Nesta conversa muito agradável que tivemos por quase uma hora, falamos sobre pluralismo legal e cultural, o tema deste episódio. Para além do conceito, a nossa conversa girou muito em torno do direito costumeiro e o seu respaldo constitucional, a compatibilidade do direito penal costumeiro com o princípio da legalidade no direito positivo, a mutilação genital e a poligamia, mas muito mais. Eu sou Cedric de Carvalho e peço-te que subscreva o nosso podcast na plataforma em que nos ouves. Boas viva! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao mais um Em Direito. Desta vez estamos aqui com Miriam Farinha, advogada, nossa convidada para esta conversa, cujo tema é pluralismo legal e cultural. O nosso interesse em abordar este tema prende-se precisamente sobre várias questões que vamos aqui, ao longo desta conversa, abordar, sobre a questão do costume, a questão das autoridades tradicionais e muito mais. Sabemos que o pluralismo jurídico é definido como a presença de mais de um sistema jurídico operando numa mesma realidade geográfica ou social. Dois sociólogos que nos são muito familiares têm abordado este tema como forma de proporcionar-nos um melhor entendimento de que há várias esferas de direito. Estou a me referir, concretamente, de José Otávio Serra Van Dunen e o professor Boaventura de Sousa Santos. Aliás, José Osvaldo Serra Van Dunen, Otávio Melhor Serra Van Dunen, é também professor, e por isso fica aqui esta nota, professor na Universidade Agostinho Neto. Temos comunidades em Angola ou localidades sem a presença de qualquer instituição do Estado, desde a administração política ou judicial. Não há serviços públicos como escolas, hospitais, denominação das ruas e bairros oficialmente. Não existem administrativamente, praticamente, estes bairros. Faço aqui esta repetição. Não conhecem a lei da República, né? Mas estas comunidades não deixam de reger-se por regras, normas ou leis. Estou a falar daquelas aplicadas pelas autoridades tradicionais, ou seja, aquelas normas que são criadas coletivamente por aquelas comunidades. Mas quem nos vai responder melhor sobre o que é isto de pluralismo legal e cultural é Miriam Zinga. Tem se destacado ao longo dos anos, falando muito sobre essas questões em vários workshops, nomeadamente e muito mais recentemente numa série de encontros virados sobretudo à questão da questão da afirmação, nesse caso da família, mas não só. Miriam, muito obrigado por cá estar e eu começo por si colocando esta pergunta exatamente. O que é isto de pluralismo legal e cultural? Muito obrigada, sou Cedric Carvalho, meu colega, jurista.
pelo convite. É uma honra muito grande ser das primeiras convidadas desse podcast e desde já parabéns pela iniciativa. Vamos passar para a nossa primeira questão. O Cedric já descreveu muito bem o que é o pluralismo jurídico, mas eu gostaria, antes de entrar para o pluralismo jurídico, tocar nas questões do pluralismo cultural, não é? Sendo que as leis emanam dos costumes dos povos, não é? E quando falamos de costumes, falamos de tradições, falamos de culturas. Então, se numa região, numa sociedade, numa comunidade, num país, existem várias formas de ser e de estar, não existe um princípio universal que rege os diferentes grupos existentes nestas regiões. E por essa razão, constitui-se de forma natural um pluralismo cultural. Ou seja, diferentes culturas que coexistem numa mesma região. Ora, se existem diferentes culturas, existem diferentes formas de ser e de estar. O que levará estas comunidades a criar os seus modos também, modus vivendi, modos de se governar, chamemos assim. E estes modos de se governar vão criar normas, as normas que nós denominamos como leis. Portanto, estas comunidades criam as suas próprias leis com base nas normas vigentes a partir das suas culturas. Como é que surge o pluralismo legal? O pluralismo legal surge da ideia de tentar explicar a impossibilidade de reger as diferentes comunidades da mesma forma. Não é? Portanto, de regulá-las todas da mesma forma. O Estado, sendo soberano, cria a normatização de determinadas leis, mas os outros grupos, como denomina e muito bem o sociólogo Boaventura de Sousa Santos, da linha abissal, os outros grupos criam as suas formas também de, portanto, como já disse e repito, de se governar, o que dá origem a leis específicas que, embora não reguladas pelo Estado, são leis que regulam estes grupos. O pluralismo vem da ideia de variedade, não é? Portanto, vem fazer o antagonismo ao monismo, que é o sistema que reconhece apenas uma forma estática de direito, que na verdade não chega a criar dicotomia, porque mesmo sendo estático o direito, que é considerado o direito soberano, mesmo sendo estático, ele também tem as suas variações. Mas sobre isso eu vou aguardar que surjam outras questões para então ir respondendo. Cedric. Exatamente. Nós vamos com certeza ter aqui muitas questões e muitas em torno realmente de vários aspectos ligados à organização, ligadas à organização no âmbito das comunidades que regem-se com normas muito próprias, mas mais adiante vamos falar. Eu queria aqui agora ressalvar aquela questão, eu há pouco falei que promoves vários temas ligados à questão da mulher, mas o que eu queria especificamente referir era o workshop anual sobre violência doméstica que tens promovido desde 2018, e és inclusive és uma das preletoras. Eu já tive a honra de lá também participar uma vez, apesar de nas outras vezes, uma vez participei enquanto preletora e as outras vezes participei, digamos, mais no backstage, dando suporte aí técnico. Esta nota era importante e fica aqui essa ressalva. Há no Brasil, e eu fiz também, enquanto preparava esta conversa, identifiquei que há no Brasil também essa questão do pluralismo legal. Só que há uma questão muito interessante no Brasil, que é há comunidades completamente à margem do poder judicial, do poder político, inclusive, onde as favelas são completamente controladas por milícias e estas criam normas muito específicas e rígidas para aquelas comunidades, mas elas dão respostas efetivas às suas comunidades. Será isso um exemplo de pluralismo legal? Ou aqui, claro, o legal entre aspas,
ou será mais um paralelismo jurídico do que propriamente um pluralismo? Isto só agora pegando nesse exemplo, nessa questão mais concreta a nível internacional, para depois voltarmos aqui no campo interno. Né? Correto. O paralelismo acaba por ser um pluralismo, não é? Porque o que acontece nessas comunidades é que eles criam as suas próprias normas e a comunidade obedece às normas e o que corresponde ao Estado, portanto, obedece à hierarquia destas normas criadas no âmbito das mesmas comunidades, porque eles conhecem também as suas necessidades. Não é? Portanto, é um sistema paralelo ao sistema estatal, porém tem uma existência soberana. Não é? Não tem qualquer dependência das leis estaduais. Eles consideram-se, inclusive, ilegais. Ok? Mas eles são ilegais do ponto de vista do direito positivo, que é o que rege a nação. O pluralismo jurídico surge como uma forma de harmonização, que é reconhecer que existe um sistema já criado, embora a margem, e entre aspas aqui a margem da lei estadual, da lei soberana, existe de forma a que se consiga controlar aquelas comunidades e que elas se rejam no âmbito dos princípios fundamentados nas suas culturas, ok? E quando falamos em culturas aqui, não nos referimos exclusivamente a culturas étnicas, não. No Brasil, por exemplo, como demos o exemplo da favela, como levantou agora o Cedric, existem grupos marginais, grupos criminosos mesmo, que se regem completamente com base nas tais milícias que foram mencionadas. Né? Eles entregam as armas, fazem pagamentos, têm a questão da eletricidade é controlada também por estas milícias, portanto, eles não têm contratos com as distribuidoras estatais ou oficiais. Muitos deles não frequentam escolas, quando têm problemas de saúde não vão para o hospital porque não têm sequer o número de saúde, ou dependendo do registro que for, eles nem sequer estão enquadrados neste sistema e vivem completamente dependentes do sistema criado paralelamente ao sistema estatal. Portanto, existe já uma pluralidade, independentemente de haver um reconhecimento ou não, a pluralidade existe. A grande questão é que passa a ser jurídica ou legal quando reconhecida no âmbito da harmonização de todos os outros sistemas existentes. Não sei se me faço entender. Não, faz entender muito bem, e é por isso que agora voltamos para a realidade angolana, que é bastante interessante. Nós temos, no artigo 7º da Constituição, a consagração do costume como fonte de direito, logo tendo força jurídica, né? É uma das fontes de direito, determina assim a Constituição, logo a reconhece e a respeita. Entretanto, a aplicação do direito em sede de tribunal, porque é lá onde se faz a aplicação do direito, assenta exclusivamente na lei. Ou seja, o próprio sistema judicial rege-se em obediência à lei. Ou seja, estamos aqui a falar do direito positivo. Não há espaço, apesar da própria Constituição prever que há o respeito ao costume, nesse caso, o direito costumeiro, mas depois há uma contradição com a aplicação do direito em tribunal. O próprio professor Carlos Feijó, doutor em Direito, sugeriu em tempos que se aproveitasse a revisão constitucional que estava em curso na altura para se introduzir uma norma bastante interessante até, que era apenas referir que os tribunais, no âmbito da aplicação, em vez de colocar o direito, ou em vez de colocar a lei, a aplicação da lei, colocar a aplicação do direito. Porque é na aplicação do direito onde já está prevista também o quê? O direito costumeiro. Concorda que uma norma expressa de tal modo iria cautelar o pluralismo jurídico em Angola? Bom, eu penso que ao analisar esta norma é preciso não olharmos tanto para a dicotomia de ser boa ou ser má, certa ou errada,
mas olharmos para a dialética da questão que nos traz um princípio que poderá ser questionado e alterado a posterior, ok? Portanto, se a lei surge, inclusive o artigo 7º da Constituição, que surge no âmbito da existência do costume, é preciso então que exista já esta forma de enquadramento para depois fazermos os devidos ajustes e melhorias, ok? O que eu quero dizer com isso é o seguinte: nós temos em Angola, tal como no Brasil e na maior parte dos países, temos o sistema paralelo que é denominado o direito costumeiro para nós, não é? Temos em determinadas regiões tribunais tradicionais e estes tribunais são soberanos e tomam decisões sobre estas comunidades. Entretanto, o que também vemos acontecer em algumas circunstâncias é que, após uma decisão tomada pelo tribunal tradicional, ainda assim, algumas pessoas sentem que a sentença dada não foi, ou por não corresponder à mesma sentença ou semelhante à do direito positivo, não foi suficiente para penalizar o infrator. Ok? E a professora Luzia Sebastião trouxe-nos um exemplo a quando da apresentação da sua obra literária Pluralismo Jurídico, em que, numa determinada comunidade, a forma de penalizar era a entrega de X cabeças de gado. Ok? Então, se este cidadão foi julgado, condenado, pagou a sua pena no âmbito do direito costumeiro, por que razão existe ainda a necessidade de trazê-lo para o direito positivo e fazer com que ele passe novamente por um processo judicial que venha então emitir uma nova sentença, que poderá ou não ser favorável? Está a ver? O direito costumeiro tem a sua soberania. E é aí que a Constituição reconhece, no artigo 7º, o direito como soberano no âmbito das suas culturas, embora não especifique desta forma esta interpretação que nós, os juristas, damos, porque determinados costumes não se enquadram aqui nos centros urbanos, não se enquadram naquilo que o próprio direito também chama de direitos humanos. Ok? Pronto. A partir daí surge uma discussão muito interessante que passa a ser então a razão pela qual esta sugestão do professor Carlos Feijó pode funcionar perfeitamente como uma forma de iniciar uma análise que nos levará a melhorias contínuas, não é? Nós fazemos essa aplicação agora e, a posterior, fazemos uma análise com base na aplicação já feita e não na inexistência da mesma. Exatamente. Não, inclusive, no nosso episódio de história com o Dr. Marcelino. Há uma interferência, não sei se do meu lado há uma interferência, um eco e um ruído. Eu também agora percebi que há um eco. E agora melhorou, parece que sim. Estamos Não, aqui ainda não, ainda não. Ainda não? Não sei, talvez eu tenha. Agora sim. Agora melhorou? Ok, pronto. Sim, Ótimo. sim, agora sim. Eu estava a dizer que no episódio de estreia deste podcast em direito, nós estivemos aqui a falar com o Dr. Marcelino Moco sobre a questão da justiça restaurativa. E uma das questões que se abordou, e o Dr. Marcelino Moco tem estado a abordar isto há algum tempo já, e compartilho que nós não temos grandes necessidade de estar permanentemente a fazer alterações legislativas ou, inclusive, a legislar. Que é importante nós ter atenção à prática legislativa, não a alterações e criações legislativas. Porque, e aqui é para corroborar contigo, que se nós já temos na Constituição um artigo 7º a falar, precisamente, que o Estado reconhece o direito costumeiro, cabe, no exemplo que nos apresentaste muito bem, que se já houve um julgamento tradicional e a justiça foi aplicada e as partes estão satisfeitas com a resolução encontrada, inclusive estão restauradas, que é esta a essência do direito da justiça restaurativa, e é também, de certo modo, no princípio,
é um dos princípios que o direito procura, no âmbito do direito penal, não é só punir, mas é também restaurar o indivíduo. Né? Digamos, aqui usa-se muito o termo, estamos a usar o termo restaurar, fazendo já essa questão esse enquadramento da justiça restaurativa. Mas já existindo este julgamento, voltando ao exemplo que deste, cabe ao tribunal reconhecer que ele foi feito. E esse reconhecimento é um reconhecimento duplo, de que existe uma autoridade com competência para aplicar o direito e foi aplicado, mas é também um reconhecimento e respeito do artigo 7º da Constituição. Porque senão temos aqui também o próprio, nesse caso, o agressor, digamos assim, o infrator, a ser julgado duas vezes. Embora que em esferas diferentes, mas ainda assim não deixa de ser um duplo julgamento. E como sabemos, o direito penal, inclusive, não permite que um indivíduo, nesse caso, que o acusado, seja julgado duas vezes pelo mesmo fato. Né? Então, se já foi, podia-se dar o caso que já foi condenado em esfera do tribunal, nesse caso tradicional, e inclusive digamos, já reparou o dano causado, mas a justiça, o ius império diz que não é suficiente, então tens que vir aqui também ser julgado no tribunal, podemos dizer, no tribunal do direito positivo. Mas pronto, vamos continuar porque esta conversa aqui é bastante interessante e há muito que ainda temos que falar. Eu também tomei aqui nota, precisamente do livro da professora, juíza conselheira Luzia Sebastião, o livro Legalidade Penal, Costume e Pluralismo Legal. Há uma coisa que ela fala muito no seu livro, que é a questão do direito penal costumeiro. Né? É isto que estivemos agora mesmo aqui a falar, né? O direito penal costumeiro, que já há uma aplicação, já há um julgamento no âmbito do direito penal costumeiro. Mas eu aqui pergunto, será que o direito penal costumeiro, e há casos graves, como é o caso do Camuto Pleno, em que o ofendido, ou o ofendido não, o culpado, o acusado, e até provado que é realmente o culpado, ele é condenado a castigos corporais, que, como sabemos, é proibido pela Constituição. Não estaríamos aqui diante de uma incompatibilidade com o princípio da legalidade, aliás, reforçando aqui que a própria Constituição determina que o costume ele é admissível, ele é respeitado, tem força jurídica, mas desde que não contraria a Constituição. Né? Nesse caso, em concreto, a Constituição determina nem atente contra a dignidade da pessoa humana. Por favor, um comentário também sobre essa questão. Pronto, lá está. É exatamente por essa razão que é necessário avaliar caso a caso, não é? Porque o conceito de atentado à vida humana ou atentado aos direitos humanos também difere de grupo para grupo e de direito para direito. Não é? Portanto, no direito costumeiro, a punição física não é vista como uma agressão e como um ataque à pessoa, mas uma correção ao seu espírito, não é? Porque nós temos a questão muito voltada para os aspectos tradicionais, para o nosso sistema de crenças, e todos esses elementos são considerados quando se tomam as decisões e quando se emitem as sentenças. Ora, se nós temos duas filosofias distintas, nós temos duas formas de olhar para uma mesma questão que diferem uma da outra e são, na verdade, até antagónicas, naturalmente surgirá algum conflito na sua interpretação. Portanto, sim, por um lado, haverá discussão referente aos direitos humanos e o atentado à Constituição no âmbito do artigo 7º, mas, por outro lado, vai haver sempre necessidade de perceber mais elementos a ver se podemos harmonizar, se podemos encontrar um ponto de equilíbrio. Não é? Neste caso, sendo a agressão física, mas denominada agressão física do ponto de vista do direito positivo, e do ponto de vista do direito costumeiro,
penalização ou outra denominação que seja, então vai sempre haver necessidade das partes encontrarem uma forma de mediarem a questão para se chegar a um ponto de resolução que seja benéfica para ambos os sistemas, não é? Que harmonize ambos os sistemas. Ok, faz Porque nós temos sentido. também situações em que, por exemplo, as cadeias não são aceites no âmbito do direito costumeiro. Nós nunca tivemos, naquilo que são as nossas formas, não necessariamente de penalizar, mas de correção, nós nunca tivemos cadeias, nunca tivemos prisões. As prisões, do ponto de vista do direito costumeiro, são consideradas desumanas, ao passo que no direito positivo são consideradas formas de correção, não é? De reeducação. Portanto, tem que haver sempre a discussão entre ambos os direitos e ambas as comunidades para se perceber de que forma é que uma não se sobrepõe muito à outra, porque ambas são soberanas. Sim, sim. Não, e realmente Angola é daqueles países que há muitos em África e nós temos uma grande riqueza nesse aspecto, é a essência de várias culturas que nos dão, isto de várias culturas, na verdade, enriquece-nos enquanto povo, porque nos dá, e neste caso concreto, nos dá vários direitos. Né? Há uma pluralidade legal que existe no país que enriquece. Nós teríamos uma, ou mesmo até numa Constituição escrita como temos atualmente, há países que não têm uma Constituição escrita, mas numa Constituição escrita nós teríamos uma Constituição muito mais rica, se conseguisse conciliar todos estes. Porque nós, a nossa Constituição, admitimos, embora também já concordamos com a posição do Dr. Maclune Moco de que não adianta estar permanentemente a legislar por excesso, mas o que importa aqui é uma prática jurídica, mas podemos dizer aqui que podemos aqui até admitir que a nossa Constituição ela é bastante parca em termos de afirmação do próprio costume, da própria cultura. É apenas esta. Quer dizer, quando queremos falar da cultura, do respeito à cultura, do respeito à pluralidade, vamos sempre recorrer a uma só norma. Só um artigo, só uma norma, quando deveríamos ter. Há várias etnias, várias culturas, há realmente um pluralismo legal em Angola e cultural bastante vasto. Queríamos também aqui abordar uma questão, ainda voltando nesse tema da distinção e da conciliação entre medidas, digamos, aplicadas no âmbito do direito costumeiro e a medida aplicada no âmbito do direito positivo, de acordo com o ius império. É a questão da circuncisão genital. É uma questão muito interessante. O novo Código Penal, inclusive, ele pune com até 10 anos de prisão quem procede à circuncisão genital, né? No artigo 160, número 1, a linha B. E inclusive, é irrelevante, determina o artigo adiante, que é irrelevante que haja consentimento do menor de 16 anos, nesse caso, da menor. Ou seja, um ato que é motivado culturalmente é, ao mesmo tempo, um ato que é constituído como um crime culturalmente motivado. Né? Isto aqui, esta dicotomia que há pouco falava, não é? Sim. Como é que tem-se encarado essa questão da circuncisão genital, em termos de cultura, dignidade, claro, isto é uma questão de pluralismo legal, né? Muito interessante. Antes de avançarmos para a questão da circuncisão, eu gostaria de tocar num ponto anterior que mencionaste relacionado com o codificar, não é? Portanto, criar mais leis, criar mais artigos, criar o código. Mas eu lembro-me também, numa conversa com o professor Carlos Feijó, em que eu achei muito interessante o facto de eu ter dito que codificar, e eu espero estar a fazer justiça às suas palavras, codificar vem, de certa forma, retirar a soberania do direito costumeiro, não é? Porque o direito costumeiro é essencialmente transmitido pela via da tradição oral, não é? Contrariamente ao direito positivo. Portanto,
por que seguir as regras do direito positivo para ser aceite quando o direito costumeiro antecede a existência do direito positivo no nosso território? Está a perceber? Então, se nós temos vários grupos étnicos, se nós temos várias comunidades que se regem desde a era pré-colonial, desde o início da humanidade, inclusive, obviamente com os devidos ajustes, porque as culturas são dinâmicas, mas se nós nos regemos por determinados princípios básicos destas comunidades, por que razão havemos então de codificá-los, de torná-los regras escritas, quando elas são dinâmicas por si só e nós vamos ajustando em função das nossas vivências, está a ver? Isto eu acho que é uma discussão muito interessante que deve ser levantada com regularidade e trazida não apenas aos juristas, mas também aos sociólogos e particularmente aos representantes da comunidade, porque existem vários elementos que nós só iremos perceber, e quando falo de nós, refiro-me, a nós, os habitantes dos centros, dos grandes centros urbanos, mais influenciados pelas culturas eurocêntricas, não é? E concomitantemente pelo direito positivo. No que tange a questão da circuncisão. Ora, quando falamos em circuncisão, é muito comum pensarmos na circuncisão masculina, ok? E olhando para a questão da circuncisão masculina, há uma facilidade em aceitar que o excesso de pele seja retirado e não cause tanta dor e não cause tanto mal-estar como acontece com a circuncisão feminina. Ok? Pronto. Então, aí é que existe toda uma necessidade de compreendermos também os fenómenos culturais. Não é? Certo. Se nós formos à origem desta prática, nós vamos perceber que a tal circuncisão não era o que se faz hoje. O que se faz hoje é mais uma semelhança do que se passou a fazer depois da invasão árabe, particularmente em África, que veio com o intuito de retirar o prazer feminino. Portanto, todo o processo... É preciso entender também o aspecto técnico e o aspecto prático da questão antes mesmo de se falar dos aspectos legais e de se legislar como sendo contra ou como sendo agressivo do ponto de vista dos danos causados, dos danos corporais causados ao cidadão ou à cidadã. Okay? Portanto, eu acho que a discussão não se pode cingir a questões de normas jurídicas, mas é preciso aprofundarmos a questão do ponto de vista cultural, do ponto de vista técnico, da necessidade de se fazer determinadas, de se ainda usar determinadas práticas hoje ou não, tendo em conta também a dinâmica das culturas, e a partir daí, sim, iniciar uma discussão multidisciplinar para avaliar, ou para que se possa avaliar de forma mais rica e mais robusta estes elementos referentes à circuncisão, quer masculina como feminina. Sim, eu inclusive, pronto, expressei-me mal, eu apenas referi circuncisão, mas quando a lei, o artigo 160 do Código Penal, refere expressamente à questão da mutilação genital feminina. Mas este enquadramento que faz é muito interessante, porque a mutilação genital não tem que... A mutilação genital não é só a masculina, né? E este tem que se compreender... Tem que responder a género. Exatamente, mas o Código Penal só refere especificamente à mutilação genital feminina, né? O que é, de certo modo, também uma aceitação, ou seja, uma compreensão de que a mutilação genital masculina está assim, digamos, o tema está encerrado. É necessário, é uma mutilação necessária e em termos de bem-estar, de saúde, faz bem e pronto, passa aqui essa repetição, mas está, digamos que, já consumada esta mutilação e já não há discussão, quanto que continua a existir muita discussão sobre a mutilação genital
feminina, mas que, como também referiste, é importante que haja ainda muita discussão para se compreender a gênese, inclusive voltar à gênese para compreender como é que nós evoluímos para o ponto em que estamos atualmente. Se Muito é que bem. podemos chamar de evolução, não é? Exatamente. Exatamente. Pois, mas Mas não seria. Sim, exato, sim. desculpa, só um último ponto em relação a essa questão. A discriminação positiva, que é um termo que causa também algum desconforto a algumas pessoas, é necessária em alguns casos porque existem aspectos já cristalizados e consolidados que não são necessários quase trazer a discussão. Portanto, que trazer a discussão iria criar um problema ainda maior do que aquele que se pretende resolver, não é? Por exemplo, o aspecto vamos lá, da imparcialidade ou o aspecto da... Foge-me agora o termo, mas é... Pronto, quando se cria uma lei, em princípio, quando se cria uma lei, uma regra, uma norma, em princípio, não se deve focar exclusivamente no aspecto género, não é? E se focar no género, então deve-se considerar ambos para que não haja aqui uma discriminação de género, que também é uma forma de crime, não é? De criminalizar. É uma discriminação, pode. Exatamente, um cidadão. Portanto, essa discriminação pode ser levantada quando se levanta a questão do artigo que aborda os aspectos relacionados à proteção feminina e não masculina. O mesmo acontece também quando se levanta a questão da poligamia, por exemplo. Quando se fala em poligamia, fala-se muito sobre a poliginia e quase nada sobre a poliandria. Entretanto, a poligamia não discrimina, não é? A poligamia tem um sentido equitativo. O que vai criar as formas de enquadramento são as culturas e as razões pela qual se recorre à prática da poligamia. Ora, Olha, eu só não é cortar, porque é só para referir que este é o tópico, e já estávamos mesmo a entrar, esse é o tópico final que preparei. E já estamos mesmo a entrar e pode continuar. Estamos sobre a alinhados, poligamia. então. Sim, exatamente. E pode continuar a falar sobre a poligamia, porque caso eu tenha mais questões, eu já coloco. Pronto. Então, só para concluir este aspecto e depois entramos para a questão da sua aplicabilidade nos sistemas urbanos, contrariamente ao que se pensa, a poligamia não é algo do passado nem é algo do futuro. É algo existente nas nossas comunidades, mas por causa da forma pejorativa como se olha para a mesma e por causa da criminalização, inclusive da denominação bigamia, não é? Porque a bigamia é crime, mas a poligamia não é. Portanto, a poligamia não é crime, nem deixa de ser, porque nem sequer é considerada pelo direito positivo. Ora, se o direito, se a legislação reconhece o costume como fonte de direito, então a poligamia, sendo um costume dos nossos povos, é uma forma de casar. Ponto final, encerrado, e não se volta a discutir. Ora, se o homem resolver casar com duas mulheres, ele não pode ser considerado bígamo, porque ele não se está a casar no sistema do direito positivo, mas do costumeiro. Portanto, não é possível fazer um julgamento de um sistema enquadrado no outro sistema que tem uma filosofia distinta. Pronto. Isto em relação ao homem. Inclusive, legalmente, nem é possível fazer o duplo casamento, fazer um casamento. Nem é possível. Aliás, quando se declara falsa qualidade, nesse caso de que é solteiro e por isso está em condições de fazer o casamento, é crime. Ou seja, ali não é possível, mas no âmbito do direito costumeiro é possível, e nós estamos a falar aqui de um conflito de normas ou de pluralismo legal, né? Então, exato, não chega a ser um conflito de normas, porque se cada um dos grupos aplicar no âmbito do seu direito, então não há conflito algum. Por exemplo, como é que se fazem os casamentos polígamos no direito costumeiro? Por via do alembamento, que é uma forma de casamento, não é? E o alembamento não tem a característica monogâmica, não é? Se porventura
os cônjuges decidirem ficar apenas com um parceiro, quer seja o macho ou a fêmea, a poligamia e o casamento, alembamento, não interfere na escolha dos cônjuges. Portanto, se calhar nem convém chamar cônjuges porque é um termo do direito. Também é um termo do âmbito do direito. Pois é, exatamente. Exato, portanto, do casal ou da família, não é? Daquela família que se está a constituir. Ora, se eles tomarem a decisão de, na Câmara Inicial, que se apresenta como monogâmica, introduzir outros membros, não é necessário fazer como tal uma cerimónia nova, mas uma apresentação daquele novo parceiro ou parceira como um novo interveniente daquela família. Não é? Ora, se no direito positivo isto não é aceito e, pelo contrário, até é criminalizado, não há qualquer necessidade do reconhecimento do direito positivo sobre as questões do direito costumeiro. Estando a residir num mesmo território, estando a residir numa mesma região, que é o centro urbano, o que nós podemos fazer, e temos assistido há muito tempo, embora sem a capacidade de denominar por desconhecimento, nós temos assistido inúmeras famílias polígamas. O que tem estado a acontecer de forma, entre aspas, a harmonizar, que acaba por criar também outros conflitos, é a nível da poliginia, o senhor casa-se com uma das senhoras, que poderá não ser necessariamente a primeira mulher com quem ele se relacionou, não é? Casa-se com uma delas e a outra passa a ser a que nós denominamos vulgarmente por segunda mulher, não é? E em muitos casos nós temos até situações em que a primeira esposa é a mãe dos filhos mais velhos e este senhor opta por casar com a segunda em acordo com a primeira para evitar conflitos familiares, não é? Porque a que já tem filhos, já tem a família consolidada, já tem o reconhecimento da família, tanto dela como dele, portanto não tem tanta necessidade de afirmação social como tem a segunda pessoa, que é tudo muito interessante, mas lá está, são os aspectos culturais da tal harmonia que se levanta para gerar não apenas justiça social, mas também uma harmonia comunitária. Não é? As nossas comunidades funcionam muito de forma preventiva, ao contrário do direito positivo, que é mais punitivo. Sim, mas é curioso que, apesar de existir uma grande repulsa, e até podemos dizer jurídica mesmo, dos vários, digamos, casamentos, porque os alembamentos são casamentos, não há uma intromissão jurídica, não há uma resposta, uma repressão jurídica quanto a estes alembamentos. Porque eu acho que ainda há aqui um respeito do direito positivo ao direito costumeiro nesse aspecto, porque mesmo que haja uma denúncia de que um indivíduo que já contraiu o casamento com determinada pessoa, depois constitui. A sua câmara está virada, não sei o que aconteceu agora. Sim, eu por acaso vi que virou, mas eu não mexi. Pronto, mas pronto, daqui a pouco os caras já vou estar também. Mas dizia que, apesar de existir estas denúncias ou conhecimento público de que realmente aquela pessoa que contraiu o casamento com alguém, civilmente é casado, mas o casamento tradicional, cultural, não constitui uma ameaça ao direito positivo, né? Isto é o que tem sido, digamos, tem estado assente. E eu aqui iria acrescentar uma coisa curiosa ou interessante, que é a prática costumeira digamos, dos nossos povos não é distinta do nosso operador do direito. Né? O nosso operador do direito também são pessoas que vêm de matriz cultural. Também tem isto. Né? E aqui muitas vezes se aponta, e eu já enquanto jornalista, na qualidade de jornalista, já tive casos em que apontou-se isto, dizendo que não, o juiz também ele próprio não julgou, não condenou o meu marido, porque ele também é outro que tem mais do que uma mulher. Mas não é uma questão só do juiz, é que também mesmo as juízas também vêm dessa matriz cultural e compreendem isto.
Ademais, mesmo aplicando o direito, em rigor, nem é possível aplicar, porque o que é julgado em tribunal é o direito positivo. E, à luz do direito Exatamente. positivo, não há nenhuma violação da lei. Não existe dois casamentos. Há outros aspectos, como o direito à prestação de alimentos Estes são outros elementos que continuarão a ser julgados, mas não à base de um suposto duplo patrimônio. Isso é que não existe. Né? Pronto, estamos mesmo a terminar, mas esteja à vontade para comentar, caso queira ainda essa questão, apesar da sua câmera estar ligada, mas pronto, está virada, continua virada. Exato, não consigo perceber o que aconteceu, mas pronto, espero que possa, a posterior, corrigir. Aqui para um podcast no áudio, o que interessa aqui é o som. Pronto. Então, dizia eu que não existe, na verdade, uma contradição, porque o que acontece é que o direito positivo não intervém nas decisões do direito costumeiro quando não existe um conflito entre ambas. Ou seja, se porventura o senhor for casado no sistema civil, então aí, se ele fizer um alembamento e houver uma denúncia, poderá haver uma investigação no sentido de perceber se existe uma intenção de contrair matrimónio com aquela outra pessoa, né? Eu vou usar aqui senhora porque é o habitual. Por quê? Porque antes mesmo de contrair matrimónio portanto, a partir da conservatória ou da igreja, portanto, o matrimónio no âmbito do direito civil, é quase que obrigatório para as nossas famílias, e falo particularmente aqui de Angola, o alembamento. Independentemente da denominação que se dê, pedido, noivado, apresentação familiar, o que for, não é? São as nossas culturas ainda a serem soberanas e reconhecidas pelos nossos mais velhos como o principal casamento. Okay? Portanto, ao fazer-se um alembamento, um pedido ou um noivado, há uma presunção de intenção de matrimónio, quando na verdade é um matrimónio do ponto de vista do direito costumeiro, não é? E do ponto de vista do direito positivo é uma intenção de contrair matrimónio. Logo, havendo uma denúncia, não existindo ainda nada factual, pode haver sim uma investigação e um acompanhamento no sentido de prevenir este crime ou até de penalizar por intenção, ok? Mas isso são outros elementos e teria que ser provado, teria que ser demonstrado que efetivamente já se deu início a um processo de tratamento de documentação para dar entrada a um cartório ou algo assim. Fora isso, não há e não pode haver qualquer interferência do direito positivo, porque não é efetivamente o casamento como reconhecido no sistema jurídico estatal do direito positivo, ok? Pronto. Isto é um aspecto, mas depois temos... Sim. Pois, mas depois temos o aspecto contrário. Depois temos o aspecto contrário, em que uma pessoa casada, quando se apresenta como casada no âmbito do direito positivo, não é discriminada para que faça um alembamento no âmbito do direito constitucionário, do direito costumeiro. Portanto, Exatamente. nós temos muitas situações em que pessoas que são homens, particularmente, são casados, têm uma família constituída, vão fazer pedido ou alembamento a uma segunda senhora. O grande problema que surge aqui é o não consentimento da primeira esposa, porque é uma condição sine qua non da poligamia que a primeira esposa consinta a entrada da segunda e das demais. Podem ser mais de duas, não é? Então, toda essa discussão também é muito interessante porque... Eu dizia que o contrário também, porque ou seja, que é a mulher também temos que falar aqui dessa questão da igualdade, né? Que é a mulher também ter vários maridos, embora aqui na cultura angolana são raros os casos, mas, por exemplo, no leste, na cultura choco, não sei se estaria aqui fala-se também de Nhakatolo, da rainha Nhakatolo. Nhakatolo, exatamente. Na Índia vem...
Exatamente. Se calhar da Índia Sim, vem o maior exemplo, né? Que há mesmo há uma cultura muito mais bem assente e culturalmente conhecida, não é assim um caso, digamos, como temos usado o caso isolado. Mas em Angola também tem, é uma questão, às vezes, se calhar, de partilha desta cultura, digamos, partilha do conhecimento, para que todos saibamos que há em Angola isto, com conhecer melhor, abordar melhor, para que não achemos que é uma coisa do outro mundo. Nesse caso, do outro mundo, podemos dizer de outra parte, de outro continente, nomeadamente a Índia, né? O exato. país, o continente asiático. Mas sim, nós teríamos ainda muito a falar sobre essa questão do Pronto, lá está. pluralismo Todos legal. os sistemas, todos os. Sim, sim, mas pode continuar, continue. Ainda temos aqui um tempinho. Uhum. Não, dizia eu que todos os sistemas criados a partir das culturas, particularmente das culturas originárias, não é? Do direito costumeiro, dos direitos africanos, são bastante democráticos e equitativos. Está outra vez a interferência. Agora a interferência e a imagem. Eu continuo a te ouvir e a ver também um debate, apesar de sempre com a imagem da vida. Continuo a ter uma pergunta. Ok, posso continuar então? Pode continuar. Mas deste lado eu ouço muito mal. Há uma interferência Ok, e a voz vem muito fragmentada. ok. Mas pode continuar, pode continuar, aqui, para efeitos de gravação também está no mesmo. Ok, pronto. Dizia eu que as culturas originárias, nomeadamente as culturas africanas e indígenas, são muito democráticas, portanto, não têm este teor discriminatório da questão com base no género, como são os sistemas patriarcais, os sistemas ocidentais. Portanto, não podemos também ignorar o facto de que a nossa colonização veio influenciar alguma conduta dos nossos povos, particularmente dos povos residentes nos centros urbanos. Daí que não se propague tanto a questão da poliandria e que se foque muito mais na questão da poliginia. Portanto, a mídia, vocês, os jornalistas, não é uma acusação, mas é uma constatação. Mas é realmente. Vocês não fazem questão nenhuma de enfatizar que existem nestas culturas também mulheres casadas com vários maridos, né? Com vários, portanto, parceiros, né? Perdão, que é perfeitamente normal, sobretudo por causa da intenção da poligamia, que é a de reorganizar ou organizar as comunidades e gerar património, gerar desenvolvimento, prosperidade e não pelo mero prazer, não é? Pelo mero hedonismo, como se levanta e se tem levantado e discutido muito a questão na mídia, não é? Portanto, é necessário trazermos essas discussões, sim. Daí então a necessidade de, ao discutir o pluralismo legal, discutirmos o pluralismo cultural, para que possamos legislar, codificar, orientar, normatizar, de forma a não chocar com aquilo que são as tradições e os sistemas de crenças dos diferentes povos de determinadas regiões. Muito bem, muito bem. Este é aqui mais um podcast em direito. Aqui essa conversa bastante agradável sobre o pluralismo legal e cultural, da qual admito que estou aqui a aprender imenso. Certamente quem nos irá ouvir e ver, para quem nos vai ver no YouTube, vai poder também aprender imenso. Há muito que se diga e, felizmente, Angola é um mosaico cultural e esta diversidade cultural nos permite ter vários temas para abordar, várias questões para aprender sobre determinado. Agora mesmo na parte final estaremos aqui a falar desta região no leste de Angola, em que há uma cultura em onde a mulher, inclusive, também pratica a poligamia e não há conflitos em termos, mas infelizmente não há também divulgação sobre isto, que é uma riqueza cultural para o país poder aprender do modo geral todos com isto. Nos despedimos aqui neste podcast. Eu agradeço imenso Miriam Faria por esta participação. Certamente ainda cá estaremos, porque, olha, ainda temos a questão
da violência doméstica por abordar, por explorar aqui também em podcast, e outros temas mais, até porque és uma advogada que trabalha muito sobre as questões do direito da família, e neste campo do direito da família há muito que se diga. E certamente cá um dia voltaremos a fazer o convite, e claro, desde já espero que esteja também disponível, como esteve agora para esta conversa. Né? Sempre. Tá, Muito obrigada, obrigado. Ngassa Kidila. E até Gasta breve. aqui, Dila. Portanto, que ambote. Tchau, tchau. Até a próxima.